Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Vamos conhecer um jogo que faz bastante sucesso e que foi criado por dois brasileiros, o André Zatz e o Sérgio Halaban. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos conhecer Quartz, um dos queridinhos aqui de casa. Mas antes de mostrar as regras, vamos conversar um pouquinho com um dos seus autores. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Por favor, conta pra gente um pouquinho sobre você e o que os jogos de tabuleiro representam na sua vida. Oi, Kátia. Quem fala aqui é Sérgio Halaban. Queria agradecer muito o seu convite para participar aqui do seu canal. Sou autor de jogos de tabuleiro já há muito tempo, há mais de 20 anos. E, bom, os jogos de tabuleiro representam a maior parte da minha vida, inclusive uma boa parte da minha vida profissional já. Eu tenho uma paixão pelos jogos de tabuleiro desde criança. Eu sempre gostei muito. Eu sou de uma geração não digital, em que os jogos de tabuleiro ocupavam um lugar muito importante no nosso lazer de criança. E cresci aprendendo a gostar muito disso. Hoje é o meu principal lazer. É a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu tenho tempo livre, jogar por tudo que tem esse universo e o entorno desse universo. São as amizades que a gente faz, o contato humano, a experiência mesmo de experimentar os jogos de tabuleiro e o desafio de jogos mais estratégicos ou a diversão dos jogos mais descontraídos. Enfim, o que são os jogos de tabuleiro? Acho que eles são a minha vida. Se eu pudesse resumir assim. Por trás de um bom jogo tem sempre uma boa história. Fala pra gente qual é a história do jogo Quartz? Quartz, ele foi se transformando. Na verdade, ele começou como um jogo do tipo Push or Luck, inspirado numa dinâmica, numa coisa maluca que tinha no prédio onde o André morava, que o síndico tinha inventado um jogo para sortear vagas da garagem. E era um sistema meio push or luck que o síndico fazia uma reunião de condomínio, todos os condôminos participavam e você podia sair antes e pegar uma vaga menos ruim ou ficar até o final do sorteio lá e arriscar pegar uma vaga muito boa ou uma vaga muito ruim. A gente achou isso muito legal e achou que isso talvez desse um jogo. E a gente começou a experimentar várias mecânicas, várias formas de implementar isso num jogo. E isso foi evoluindo e foi mudando de tema e passou por vários temas diferentes até que chegou nesse tema do Quartz e passou por várias formas diferentes até que chegou nessa forma do Quartz. Uma coisa curiosa sobre o Quartz é que ele nasceu como um jogo push or luck e depois, num determinado momento, ele ganhou as cartas de ação. No momento que a gente colocou as cartas de ação, eu até chamo de cartas de ação, porque eu dou mais ênfase no sentido de que ela te permite uma ação, mais do que a questão do take that. Para nós, e o nosso impulso era, o do André Zatz e meu, era criar essa mistura de ter um jogo do tipo push or luck, que você tivesse a possibilidade de fazer ações e alterar a sua jogada através de cartas de ações. Isso foi evoluindo e foi se transformando num certo take that, mas a gente não percebeu isso. Isso é uma curiosidade. Eu só fui perceber que eu tinha feito um jogo com um tremendo take that quando a gente começou a testar em grupos mais amplos e começou a ver a reação das pessoas e a gente se surpreendeu muito, mas a gente via que as pessoas gostavam muito disso, então a gente seguiu em frente com esse aspecto do jogo. Enfim, essa é um pouco a história do Quartz. E dos jogos que você já criou, qual o seu preferido? Essa é uma pergunta difícil. Dos filhos que você tem, qual é o seu preferido? Eu tenho 3. Não tenho preferido, eu gosto de cada um de um jeito diferente. Cada um tem uma característica e cada um ele tem o seu jeito e o jeito de eu me relacionar com ele e o jeito de eu gostar dele. Estou falando dos meus filhos. Mas os jogos eu acho que não são diferentes, eles são filhos que a gente tem. A gente investe muito
da gente na criação dos jogos. Então cada um tem a sua história, cada um tem a sua característica. Tem jogos que realmente assim, o Quartz é um jogo que eu tenho muito orgulho de ter criado ele, pelo que ele representa no mercado nacional, pelo que ele representou, pela trajetória desse jogo dentro do mercado de jogos. É um jogo que me dá muita alegria e eu vejo, eu sinto quando eu vou num evento, quando eu vou numa convenção e vejo a reação do público, né, em relação a esse jogo. Um outro jogo que eu tenho muito orgulho de ter feito é o Xerife de Nottingham, evidente, até também pela trajetória do jogo e pela projeção que o jogo tem. Ele é traduzido em mais de 15 línguas, é um jogo que conhecido no mundo todo, enfim, me abre um monte de portas. É um outro jogo que eu tenho bastante orgulho. E para citar um terceiro jogo de menos sucesso, mas que eu tenho muito orgulho de ter feito, e estou muito feliz que vai ter uma reimpressão em breve, o Fórmula E, e eu acho que ele vai ter um outro nome. É um jogo que ele é um marco para mim muito importante, primeiro porque ele foi uma parceria com um autor estrangeiro. O jogo foi desenvolvido pelo André Zatz, por mim, e em parceria também, em colaboração com o Bruno Faiducci. Então, é um jogo que tem uma história muito legal também, e ele vai ter uma reedição em breve pela Conclave. Não sei se eu posso falar isso, mas acho que a Conclave já anunciou, devo poder falar. E tem um monte de modificações enfim, eu estou muito contente com o resultado desse jogo e espero que ele alcance um sucesso parecido com os outros dois que eu citei. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Kátia, pelo convite, a oportunidade de estar participando aqui do seu canal, de estar conversando aí com o seu público que curte bastante os meus jogos. Agradeço muito e continuem jogando e se divertindo com jogos de tabuleiro, que realmente para mim é a coisa mais legal que tem. Grande abraço. Sérgio, muito obrigada pela participação aqui no canal e espero que um desses dois jogos que você já citou, o Xerife de Nottingham ou o Fórmula E, possam aparecer em breve aqui no canal também. E agora, vamos conhecer Quartz. A temática do jogo é sobre anões e mineração. A cada dia, isto é, em cada um dos 5 turnos, os anões entram na mina e tentam minerar o máximo de cristais valiosos que conseguirem. Mas, como todos fizeram uma aposta para ver quem sairia mais rico e ficaria com a mina, durante o jogo, cada um tentará levar vantagem sobre os outros. O jogo vem com belíssimos cristais preciosos e quanto menor a quantidade, mais valiosos eles são. Mas tem um deles, e é lógico que está em maior quantidade, este verde claro aqui, que é chamado de cristal instável e pode causar acidentes durante a mineração. Muito cuidado com ele! Todos os cristais, inclusive os instáveis, são colocados nesta sacolinha de mineração. Este é um jogo para até 5 jogadores, então cada jogador tem seu próprio carrinho de mineração e uma carta, que de um lado tem um resumo com as possíveis ações do jogo e um lembrete da quantidade de cada um dos cristais, e do outro lado um baú, que serve para proteger e guardar até 2 cristais de um turno para o outro. Temos também um tabuleiro central, no qual marcaremos os 5 turnos e onde ficarão os prêmios de bravura de cada turno. Além disso, temos moedinhas com valores de 1, 5, 10 e 50. E também as cartas de interação entre os jogadores. Elas podem ter fundo azul escuro, significando uma ação. Existem 7 tipos. Pedir para seu adversário minerar 2 cristais para você e é claro que você fica com o mais valioso e o outro é dele. Se for um instável, fazer o quê? Se livrar de um cristal instável, passando para um adversário, minerar 7 cristais e escolher um deles para trocar com algum que você já tenha. Minerar 3 cristais e se algum for instável, pode devolver para a mina.
roubar 2 cristais valiosos de um jogador e você pode escolher qual você quer roubar. Trocar um de seus cristais por um de outro jogador. Todos os adversários perdem aleatoriamente um cristal valioso. E finalmente proteger um de seus cristais por um turno inteiro. E essas cartas de fundo roxo que seriam as cartas de defesa ou contra-ataque. São 3 tipos. Quando receber um cristal instável, repasse para outro jogador. Não minere para seu adversário. E ao invés de ser roubado, roube um cristal. Temos também as fichas de experiência, que vão mostrar como funciona durante uma simulação de jogo. No início do jogo, cada jogador recebe 5 cartas de ação. Não mostre suas cartas para os outros jogadores. Marque a primeira rodada no tabuleiro central e preencha os espaços com cartas de ação de acordo com a quantidade de jogadores. A quantidade de cartas é sempre uma a menos que o número de jogadores. Por exemplo, no caso de 4 jogadores, colocaremos 3 cartas. Cada espaço também deve receber um dinheiro, conforme a quantidade indicada, nada, 1, 2 e 3. As cartas de ação que sobrarem ficam em um monte de compras. O jogador mais baixo começa. Na sua vez, o jogador tem 3 ações disponíveis e só pode escolher uma delas. Minerar. Pegar um único cristal da mina e colocá-lo em seu carrinho. Há um lugar para cada cor de cristal, com exceção do cristal instável que fica fora do carrinho, na sua frente e à vista dos outros anões. Uma segunda ação é usar uma das cartas de ação que tem em mãos. E a última ação é abandonar a mina naquele dia. Assim que executar sua ação, é a vez do jogador à esquerda. O jogo acontece em sentido horário. Você pode minerar um cristal valioso e colocá-lo em seu carrinho. Ou pegar um cristal instável, o qual deve ser colocado fora do carrinho e à vista de todos os jogadores. Você pode se livrar de um cristal instável através desta carta de ação. Passe um cristal instável para outro jogador. Se um cristal instável é recebido de outro jogador, você pode, se tiver, é claro, usar a carta de defesa roxa que lhe permite repassar o cristal. Quando um segundo cristal instável é minerado ou é recebido de outro jogador e você não tem uma carta de defesa, acontece um acidente e o jogador encerra seu dia de trabalho, perdendo todos os cristais que havia minerado até aquele momento, e como bônus recebe a ficha de experiência. A ficha de experiência é de uso único e o jogador só pode ter uma por vez em seu poder. A ficha de experiência pode ser usada para se livrar do segundo cristal instável, ou seja, ao invés de sofrer um acidente, você usa a ficha e devolve o cristal instável para a mina. Ação de usar uma carta. Ao invés de minerar, o jogador pode decidir usar uma carta de ação, uma daquelas de fundo azul já apresentadas aqui. Por exemplo, essa aqui, de minerar 3 cristais. E pode devolver os cristais instáveis se eles aparecerem. Assim que usar a carta, ela deve ser descartada. E sua terceira opção de ação é sair da mina. Quando um anão finaliza seu dia de trabalho saindo da mina por vontade própria ou porque um acidente ocorreu, a próxima carta do tabuleiro central é removida. Se o jogador saiu por vontade própria, ele leva a carta e o dinheirinho, se tiver algum. Se ele saiu por causa de um acidente, a carta é descartada e o dinheiro volta para o banco. Mas lembre que neste momento ele recebe a ficha de experiência. Um detalhe é que só se pode pegar a carta e o dinheiro se ao sair sobrar pelo menos mais 2 jogadores. Se sair sobrando só um jogador, não se leva o bônus por bravura. Quando o penúltimo jogador sair, o dia acaba imediatamente e o último jogador leva a última carta e o dinheiro. Mas há uma variação aqui, que é a que sempre jogamos em casa. O último jogador pode escolher abrir mão da carta e do dinheiro e arriscar fazer no máximo mais 4 ações de minerar, sem usar as cartas de ação. Após todos saírem da mina naquele dia, é hora de vender os cristais valiosos. O carrinho de cada jogador mostra os possíveis combos. O jogador também pode decidir não vender todos os seus cristais. Ele pode guardar no seu baú no máximo 2 cristais. Os cristais vendidos voltam para a mina. Um novo dia começa. O marcador anda
O tabuleiro central é realimentado e cada jogador ganha uma carta de ação. E todos os turnos ocorrem da mesma forma. No final do último turno, todos os cristais devem ser vendidos, inclusive os que estavam no baú. E as cartas de ação não utilizadas valem dinheiro. Seu valor está acima à esquerda. Ganhe o jogo o anão que tiver acumulado mais dinheiro. Eu gosto bastante de fazer esses vídeos com a participação do autor do jogo. E você? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir.